Bom dia! Nós estamos onde a gente mais gosta de estar, no aeroporto. Só que dessa vez no aeroporto de Abu Dhabi, foi completamente reformado. De um ano pra cá mudou tudo, ele tá lindo. E daqui de Abu Dhabi a gente vai direto pro Cazaquistão, pra Catal, Astana. A gente vai passar uma semana por lá, conhecer alguns lugares e a gente tá louco pra ver a neve e mostrar a neve pra Isadora. Bora que a viagem tá só começando. Saímos dos Emirados Árabes com temperaturas próximas aos 40 graus e com direito a vistas surpreendentes dos principais pontos turísticos de Dubai. Para chegar em Astana, a capital do Cazaquistão, o voo dura cerca de 5 horas e não fazíamos ideia do frio congelante que nos esperava. Bom dia! Bom dia! Nosso primeiro dia em Astana, primeira manhã. Menos 20, hein? Acordamos com menos 20, tá muito frio. Ontem a gente chegou e dormimos, né? Porque tem uma diferença de horário aqui para Dubai, 2 horas para frente, nós chegamos tarde. E a gente vai sair agora para explorar a cidade, a gente já se equipou com roupa, porque menos 20 não é brincadeira. Senão a gente não consegue aproveitar o passeio. Depois a gente até vai explicar tudo que a gente colocou. A gente tá bem. Estamos cheios de roupa e pronto para começar a aventura. Bora! Localizada na região norte do Cazaquistão, Astana é uma cidade moderna, conhecida por sua arquitetura futurista e projetos urbanísticos inovadores. Desde que se tornou capital do país, tem se transformado rapidamente e, com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, tornou-se o maior centro econômico e cultural do Cazaquistão. Chegamos na primeira atração turística aqui do centro de Astana, que é essa Baytrek Tower. Pertinho do nosso hotel, ficou cerca de 10 minutinhos. A gente usou um aplicativo de táxi que chama Yandex Go. Facinho, barato, a locomoção aqui por táxi pelo aplicativo é bem baratinha. E a gente vai entrar agora para conhecer. Acabamos de comprar os tickets 5.000 tendis, que é a moeda local, e a gente vai subir uma torre de 97 metros. E por que 97? Porque foi em 1997 que Astana foi escolhida como a nova capital do Cazaquistão. Antes era Almaty, uma outra cidade. Depois de subir um elevador gigante de 3 andares, é impossível ser 3 andares. Isso daqui é um observatório de ver aqui para você ver a cidade e ver tudo. E tem uma flor mais para cima, tem uma escadinha. A Bayterek é o maior ícone de Astana. A torre simboliza o desenvolvimento e a modernidade da cidade, além de representar a lenda cazaque da árvore da vida e do pássaro Samruk, ilustrando o renascimento e o crescimento do Cazaquistão, como uma nação moderna e próspera. E no último andar aqui da torre tem a mão do primeiro presidente. E aí as pessoas colocam a mão sobre a dele e dizem que tem que fazer um pedido. Pegamos um táxi porque está simplesmente congelante andar. E a Isadora não está acostumada, né? Então a gente acaba escorregando, ela acaba escorregando. Então a gente pegou um táxi e veio aqui para o Shakir, que é um entertainment center. Eu acho que deve ser tipo um shopping, mas tem algumas atrações dentro também. É um lugar muito voltado para a família. Então, bora, a gente tá vendo como a gente cai? Bora conhecer. Passamos a tarde inteira aproveitando as atrações do lugar, um dos centros de entretenimento mais importantes da cidade. Com sua cúpula transparente impressionante, o complexo mantém uma temperatura constante o ano inteiro, e em sua área interna encontramos lojas de grife e opções incríveis de restaurantes. O grande destaque fica por conta das inúmeras atrações e experiências, como se fosse um grande parque de diversões, incluindo simuladores, parque aquático e até um monorail, que percorre todo o complexo, passando por dinossauros e vistas incríveis. A gente saiu do centro de entretenimento e aqui do lado eles montam uma estrutura para crianças, uma plataforma, assim, um escorregador, você aluga uma boia, 10 dirhams, baratinho, você pode ficar até meia-noite se você quiser. Aliás, os preços aqui no Cazaquistão são ótimos.
bem assim, justo, sabe? Então a Isadora vai brincar aqui por horas, pagando menos de R$10 com a boia. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Vai, Dudu! Segura! E não podia ser mais perfeito. Fechamos o dia com memórias eternas da primeira vez que a Isadora brincou na neve. Go by, started with a gaze. Here we remain. All of the moments. Tem pirâmide no inverno, pirâmide no inverno. Mas olha quanto difícil é andar aqui. Bom dia, mais um dia que amanhecemos com menos 19 graus aqui em Astana. Vamos começar o dia visitando uma pirâmide. Temos uma pirâmide aqui em Astana, que é um museu que eles chamam de Peace and Reconciliation. A gente vai entender melhor como é que funciona. Parece que é um lugar para encontro de líderes de várias nacionalidades. Dizem que é bem bonito aí dentro. Para lá que a gente vai agora. Bora! Acabamos de comprar os tickets para visitar a pirâmide. O ingresso é super baratinho, mais ou menos já convertendo R$11 por adulto e R$7 as crianças. E a gente vai aguardar aqui porque o nosso tour é da 1h da tarde e é um tour guiado. Depois de tirar os casacos, eu deixei eu toda de rosa. Isso é uma coisa comum aqui, né? Toda atração que você entra... Olha, ali pode guardar os casacos e tem os números. Aí quando você acabou a atração, você faz assim, esse é o meu número. Aí ela te dá o seu casaco. Mas eu escolhi tirar os 2 casacos para ficar toda rosa. O Palácio da Paz e Reconciliação é mais uma das joias arquitetônicas de Astana. Inaugurado em 2006, a estrutura forma uma pirâmide imponente de 62 metros de altura e é o palco principal do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradições da região, que acontece a cada 3 anos. Durante o tour, visitamos as diferentes áreas do lugar, que conta com uma biblioteca, um museu e um auditório com capacidade para mais de 1.000 pessoas. Esse último andar é a coisa mais linda. A gente está no topo da pirâmide. E lá todo de vidro, tem várias pombas aqui sinalizando, né, as várias nacionalidades que vivem no país. Você consegue enxergar daqui, né, o meio da pirâmide vazio, o projeto de jardinagem, as salas de reuniões, muito bonito. Depois de 2 quilômetros de carro rapidinho, a gente chegou num restaurante típico de Astana. E a gente vai comer a comida que a gente gosta. A gente vai comer uma comida típica, carne de cavalo. Mamãe pediu uma carne de cavalo, que é um prato típico aqui do Cazaquistão, para experimentar. A gente veio para esse restaurante Saksal, que dizem que é super bem recomendado, mas a dificuldade aqui foi escolher os pratos, porque ninguém fala inglês aqui. Mesmo no restaurante super reconhecido, ninguém fala. A nossa sorte é que alguém da mesa do lado viu que a gente estava tendo dificuldade e se propôs a ajudar. Olha, você precisa vir para cá com o Google Tradutor, com algumas palavrinhas já chaves na cabeça, porque essa é a dificuldade do lugar, a interação com a língua. Uma massinha que derrete, ó, e a carninha junto. Bora? Rufem os tambores. Derrete na boca. Parece uma massinha de capelete. Bom, aprovado? E o seu, vamos ver. Tua carne, Isadora? Rufem os tambores. Nota. Nosso dia estava chegando ao fim e não podíamos deixar de conhecer uma das pontes mais lindas de Astana, a Atral Bridge. A ponte liga as margens do rio Ishin, que
por sinal estava todo congelado. Essa ponte aqui realmente é muito bonita, ela foi criada para comemorar o 20º aniversário da cidade. Ela é toda moderna, né? Tem um aspecto orgânico que remetem a flores e é mais um dos símbolos da arquitetura moderna da capital, porque após a mudança, né, de capital, eles realmente quiseram dar uma modernizada na cidade. Então você vai encontrar prédios assim realmente fabulosos. Acordamos cedo em nosso último dia em Astana, mas animados para conhecer a maior mesquita da Ásia Central, chamada de a Grande Mesquita. De longe já avistamos as cúpulas azuis, que são características de sua construção. Inclusive a cúpula central é a maior do gênero no mundo. A gente vai tentar entrar aqui na mesquita, mas é a única que eu conheço que tem que atravessar o iceberg para chegar nela, olha. Tudo congelado. E a gente chegando aqui, lógico, né? As mulheres têm que usar esse dress code, eles já dão essa baia pra gente, todas azuisinhas. E a gente vai andar por aqui para poder conhecer. Ela lembra um pouco a mesquita de Abu Dhabi, bem bonita, rica em detalhes. O hall central aqui, que é o hall principal para os homens, é uma coisa absurda, de suntuosa, de rica. E na parede aqui atrás a gente vê o nome dos 25 profetas. E assim, não dá para descrever a dimensão desse lugar, é um hall gigantesco, muito bonito. O azul aqui dá um toque especial, ele é sem palavras. Mais um ponto turístico aqui em Astana, do ladinho da mesquita, você tem o Museu do Futuro, na verdade, a pérola da Expo, que é esse prédio que a gente vê aqui atrás, virou um museu, né, com várias exposições científicas e a história também de quando a Expo aconteceu aqui no Cazaquistão. Bora a gente entrar para conhecer mais essa maravilha! O museu é um prédio impressionante de 8 andares, legado da Expo 2017, sediada pelo Cazaquistão. A Expo, um dos mais importantes eventos mundiais, ocorre a cada 5 anos e reúne diferentes setores da sociedade, além de muitos países, para discutir temas centrais como tecnologia, sustentabilidade e economia. A gente vai começar um tour pelo 8º andar e aí ir descendo pelos andares, conhecendo os pavilhões e as exposições. Como o tema central da Expo 2017 foi a energia do futuro, cada andar apresenta exposições e ativações variadas, focadas principalmente nas diferentes energias que utilizamos, além de muitas surpresas para os visitantes. Nossa viagem pelo Cazaquistão continua no próximo episódio, onde visitaremos a antiga capital do país, Almaty, conhecida por suas belezas naturais, seus chocolates e pelas incríveis estações de esqui. Então já sabe, para não perder nenhum detalhe desta aventura, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Também nos siga lá no Instagram, Pitus pelo Mundo. A gente se vê na próxima viagem. Tchau!